Apoio Cultural Onyx Auto Center. Mecânica geral, retífica, suspensão, alinhamento, balanceamento, pneus, higienização de ar-condicionado, lavagem a seco e muito mais. Rua Paulino Afonso, 259, Centro de Petrópolis. Telefone para contato 2249-7174. Aproveite as nossas promoções. Aproxima-se a hora da luta. O primeiro tiro dado pelos soldados do Brasil ecoa pelo espaço. E a nossa tropa entrava em luta, recebendo seu batismo de fogo na linha de Massarota. Tendo estabelecido contato com o inimigo, nossa artilharia martela suas posições. E a luta se intensifica. As primeiras patrulhas brasileiras saem para explorar o terreno e observar o inimigo e seus movimentos. Nossa artilharia continua bombardeando sem tréguas a área dos nazistas. Bom dia, queridos telespectadores. Antes de mais nada, nós gostaríamos de explicar o porquê do bom dia. Estamos gravando às 9 horas da manhã, nessa maravilhosa cidade de Petrópolis, com um céu incrivelmente azul, naturalmente até para homenagear os nossos heróis, os nossos ex-combatentes, junto aqui do Museu da FEB. Nós hoje estamos aqui fazendo um programa relembrando o final da guerra. São 70 anos que a Segunda Guerra Mundial se encerrou. Nós que temos um carinho muito grande pelo Exército Brasileiro, nós que temos um carinho muito grande por toda a nossa pátria, por tudo aquilo que nós aprendemos, aqui estamos prestando uma homenagem àqueles petropolitanos, àqueles brasileiros que foram para a Itália. Vocês verão daqui a pouco como nós brasileiros somos reverenciados na Itália. Nós ouviremos um historiador militar, presidente do Conselho Nacional dos Oficiais da Reserva do Exército, que esteve agora durante 10 dias com o comandante da força fazendo um percurso de todo a passagem dos pracinhas brasileiros. Petrópolis deu 200 homens para a Segunda Guerra Mundial. Proporcionalmente, foi a unidade que mais soldados passou para o Brasil. Soldados que, formados aqui, seguiram para o Regimento Sampaio e de lá para as terras europeias. Nós vamos iniciar essa nossa matéria com a nossa presidente da Avanfeb. Deise, por favor, aqui está nos mostrando esse monumento ao herói brasileiro, esse monumento ao nosso soldado. Bom dia, Deise. Bom dia, Tenente Alcindo. Bom dia, TV Vila Imperial. Bom dia, Petrópolis. Deise, é um grande prazer nós estarmos aqui vendo esse nosso museu, porque esse museu é nosso, esse museu é do Petropolitano, mas é acima de tudo do brasileiro. Deise, como é que está essa luta para manter esse museu, Deise? Tem dia que está bem difícil, mas a fé, a perseverança, a gente vai lutando. E a gente está conseguindo já portas sendo abertas. Ô Deise, você que tem um histórico também com a FEB, não é isso, Deise? Tenho, graças a Deus, sou filha de um febiano, Tenente Franciliano Seabra da Rosa, papai que teve na luta de Montese, Monte Castelo, e tem meu irmão também, que está aí junto comigo nessa trajetória, e o outro meu irmão, que também já estava, né, e faleceu recente, há 3 anos atrás. E nós temos um grande histórico mesmo. E eu vivo para isso, né? Que beleza, Deise. Nós, quando conseguimos viver para um ideal, principalmente um ideal nessa nossa pátria que tanto precisa hoje de divulgar os seus valores, de levantar os seus valores, de mostrar, acima de tudo,
patriotismo, acima de tudo, que nós temos a possibilidade de realizar muito. Porém, Deise, nós temos que realizar também. Não são só os políticos, não. Veja bem, se fosse pelos políticos, nós teríamos esse museu, Deise? De maneira alguma. Essa obra ela foi construída com a ajuda da AMIRP, da Associação dos Militares da Reserva de Petrópolis, dos nossos febianos e dos nossos associados. Nós não temos incentivo nem federal, nem estadual e nem municipal. O nosso museu, ele anda com as próprias pernas e nós nos mantemos com a ajuda do turista. Que coisa maravilhosa, né? Vejam bem, e inclusive eu mesmo raramente vejo nos panfletos municipais, nas orientações municipais, falarmos de um tão importante ponto de turismo, porquanto isso é parte da história do Brasil. Se nós reverenciamos Guararapes, se nós reverenciamos Estácio de Sá, se nós reverenciamos Mendes Sá, se nós reverenciamos até mesmo a nossa independência, Deise, por que não lembrar dos nossos heróis da FEB? Principalmente, Tenente Alcindo, este ano é importantíssimo. São os 70 anos do final da Segunda Guerra Mundial. Então, eles têm que ser reverenciados 24 horas. Devemos tudo a eles. E, principalmente, Petrópolis tem uma parceria extremamente esplendorosa nessa história, porque foram 200 daqui. Saiu pelo 32 e o Regimento Sampaio. Você veja bem que coisa interessante que nós observamos, realmente maravilhoso, porque nós vemos o povo petropolitano vivenciando isso. Aliás, tivemos uma pequena decepção recente, quando da comemoração no monumento da Praça do Expedicionário, nós tivemos a decepção de vermos 2 ex-combatentes de vassoura na mão limpando o monumento. Isso é triste, Deise, mas a verdade é que também é bonito nós vermos aqueles que estavam sendo homenageados lutando para manter o seu patrimônio que é de todos nós. Mas, Deise, nós vamos agora adentrar ao museu, a essa obra espetacular que nós vemos aqui, entende? Que sentimos que precisa ser mais e mais divulgada. E não tenha dúvida, Deise, será. Nós agora já estamos, através do nosso historiador militar, o Tenente Monteiro, nós vamos levar isso mais à frente, principalmente lá para o Rio, e quem sabe, vamos fazer isso pelo Brasil inteiro. Eis que chegamos à porta do nosso Museu da Força Expedicionária Brasileira. Deise, por favor, você que é a dona da casa, não, mas por favor, eu faço questão, você é uma dama, Deise, uma dama nossa, uma dama dos petropolitanos. Nós aqui entramos no portal do museu. Aqui nós vemos fotos, vemos desenhos, vemos uma série de movimentações feitas em função dos expedicionários. E vemos ali a bandeira do Brasil, ladeada por 2 bandeiras. Que bandeiras são essas, Deise? É a bandeira da ANVEFEB, né? Associação dos Veteranos da FEB. E... bandeira? Pode falar. Do Exército. E a bandeira do Exército Brasileiro. E vamos em seguida, aqui nós temos, Deise vai nos mostrando. É a foto dos 8 vivos. Foto dos 8 vivos. Dos 200, temos apenas 8 vivos. 8 vivos. Tenente Papola, Tenente Valença, Tenente Vieira. Major Valença. Major Valença. Aí o Vieira, Tenente Augusto Palma, Tenente Francisco Laurindo, Tenente José Ames, Capitão da Mata, Tenente Natalino e Tenente Osmar Justo. Dos 3, Tenente Alcindo, apenas 3 frequentam a associação, que é o Tenente Papola, Tenente Justen e o Tenente Palma. Lamentavelmente, até o Tenente Papola atualmente está doente e nem pôde participar hoje conosco. Seria uma palavra muito interessante dele, né? Seria mesmo. Então está aqui os 8. E remanescentes, né? O nosso museu atualmente está com 1967 acervos, entre fotos, documentários, fardas, vocês vão ver que a gente tem fardas. Ganhamos recentemente a doação da juíza federal, doutora Fernanda Duarte, de uma vitrine para os capacetes, porque ela esteve aqui, ficou preocupadíssima, ela e o esposo,
com a segurança dos nossos capacetes. Então ela nos doou uma vitrine, do qual vou mostrar para vocês também. Perfeito. Vamos seguindo então, Deise. Vamos entrar na sala Tenente Kleber Buturini. Realmente, inclusive me emociona, porque o Kleber foi meu vizinho e, diria a vocês, um dos maiores vibradores que eu conheci. Aquele que realmente me intuiu bastante em toda essa história que eu tenho ligada ao Exército Brasileiro, ligada à nossa vida. Kleber, eu dizia, era o nosso herói, era o herói lá da Vila Cristina, que nós convivemos muito com ele e que realmente é maravilhoso aqui estarmos nesta sala que o homenageia. Ele que foi também um grande lutador, não é isso, Deise? Pela construção desse museu, do mausoléu. Ele foi o grande idealizador, inclusive a grande preocupação dele, Tenente Alcindo, era com o mausoléu. Ele várias vezes me pediu encarecidamente que eu não abandonasse o mausoléu. O mausoléu recentemente passou por uma reforma, ele está lindíssimo. A Valéria Escorso, que é a esposa do seu Jair, que também é filho de Febiano, ela fez uma pintura lindíssima com o nome da Força Expedicionária, e ele está todo reformado. E atualmente também as esposas podem ser sepultadas lá, as filhas de Febiano podem ser sepultadas, né? Tem que estar em dia com as mensalidades e tal, mas a grande preocupação dele era essa. E nós conseguimos cumprir com essa missão que não se discute, Deise. Antes de falecer. Missão não se discute, missão se cumpre. E, acima de tudo, essa sequência que vocês estão dando é muito importante, porque vocês estão sequenciando a continuidade. Você como filha e as outras filhas, os outros filhos, é a sequência. Nós não podemos deixar a história morrer. A história no Brasil tem sido muito vilipendiada, porque nós deixamos os nossos grandes heróis, deixamos aqueles que lutaram de todas as formas pelo Brasil, entende? Não só no campo militar, não, no campo civil, no campo médico, no campo da engenharia. Enfim, nós precisamos, acima de tudo, Deise, cuidar dos nossos heróis. Nossos heróis são aqueles que levantam cedo, que trabalham, que lutam e que se portam como cidadãos. Agora, você sabe, eu tenho uma grande preocupação e, ao mesmo tempo, eu fico triste pela não participação dos filhos. São bem poucos. Eu gostaria que os filhos, as filhas, integrassem mais a Anverfeb, ao Museu da FEB, para estar nos ajudando, estar participando, estar interagindo. E, lamentavelmente, isso é raríssimo. Vamos dar um alerta. Vocês que têm na família pessoas que tão importantes para a nossa história, não se esqueçam. É a história da família, mas é a história do nosso Brasil. Vamos adentrar a sala Edson Renato Fagundes da Rosa. Tenente, não? Não, ele era meu irmão. Teu irmão? É. Um dos lutadores pela... Tenente, porque quando eu recebi esse museu, a maioria desse acervo estava todo dentro de uma sala lá nos fundos. E foi ele que me ajudou a restaurar os quadros. Cada quadro foi ele que colocou nos lugares, foi ele que ajudou a limpar, ele, o Hermínio e o Ferreira, então foram eles. Então, quando ele faleceu, toda a diretoria reuniu para que a gente fizesse essa homenagem a ele. Então vamos entrar na sala que leva o nome do seu irmão, filho de um Febiano. Filho do Tenente Seabra. Agora nós vemos o quadro dos nossos heróis. 195, Deise. 195, que faleceu. Que já faleceram, né? 5 em combate, né, e 190 depois aqui no Brasil. Aqueles que retornaram, como muito bem diz a canção do Expedicionário, né? Que nós temos que voltar. Nesta sala realmente muito bonita, muito bem feita, nós temos aqui uma réplica da carabina M30,
americana que foi usado pelos ex-combatentes, as facas, os sabres, todos os uniformes de campanha. Vale a pena a gente lembrar, provavelmente o nosso historiador vai falar sobre isso, que nós lá chegamos na Europa sem uniforme de frio, né? Você vai ver só um uniforme aí, que a gente olha ele e diz assim, poxa, ninguém conseguiu combater o frio da Itália com aquele uniforme, mas papai e tantos outros sempre diziam que realmente era aquele uniforme que agasalhava eles. Mas o sangue brasileiro era quente, né, Deise? Muito quente. Muito. Inclusive teve alguns que tomaram sangue de urso. Papai foi um. Em Montese, no dia 14 de abril, né? Toda a tropa teve que tomar 1 litro, e era o antídoto deles, né? Porque Montese, você sabe, foi a batalha mais sangrenta, e ela durou do dia 14 ao dia 17 de abril. Realmente uma verdadeira epopeia, né? Foi. Uma verdadeira epopeia mesmo. Agora nós vamos com a companhia da Deise mostrando. Deise, aqui nós temos a galeria dos capacetes. Isso. Tem uma história esse armário, né, Deise? Tem. Eu tenho que fazer um agradecimento à juíza federal, doutora Fernanda Duarte, ela que gentilmente nos cedeu essa vitrine para que os nossos capacetes ficassem bem guardados. E protegidos, né? Sem poeira, sem nada. Um agradecimento especial a ela. Ali nós temos mais uma vez a bandeira do Brasil, a bandeira da Avanfeb. E agora aqui nós começamos nos uniformes de frio. Isso. Não tão agasalhantes, né, Deise? Eu acho que a gente em Petrópolis hoje tem coisa mais agasalhante. Sim. Aqui nós temos medalhas, Deise. Isso, medalhas que a Avanfeb ganhou e eles também. Mais um uniforme. Inclusive esse uniforme recorda um pouco aquele que eu conheci. Um pouco antes dele. Não muito não, mas um pouco antes. Aqui nós temos granadas, temos uma carabina que é réplica. Vamos seguindo mais aqui outros uniformes, capes. Ganhamos um uniforme da aeronáutica. Uniforme da aeronáutica. Né? Inclusive nós temos um tenente da aeronáutica que era petropolitano, né? Isso. Aliás, foi descoberto muito tempo depois, não, Deise? Você lembra disso? Essas medalhas, elas vieram da filha do general de divisão de saúde, Gilberto. O neto não quis as medalhas e ela entrou em contato, pediu se poderia trazer. E está toda aí, ela também nos doou essa vitrine. Que maravilha, Dona né? Suzana Tutman. Parabéns a ela, né? Pela maneira de preservar a história do seu pai e da nossa história, né? Principalmente, né? Nós vamos ver, Deise, você vai ter o prazer de ouvir o Sérgio Monteiro falando, principalmente da epopeia do Tenente Apolo, que recebeu inclusive uma medalha, ele vai falar sobre isso, a única medalha americana dada a ex-combatentes de outros países, e que foi realmente reverenciado por aqueles militares americanos que com eles combateram. Gostaria de te mostrar, nós temos 3 latinhas de ração. Oh, mas que beleza. 3 latinhas de ração ainda. Numa emergência aqui a gente não vai passar fome, né, Deise? Aqui o nome dos 200 né, que foram, e ali o histórico dos 5 que faleceram. Aqui nós temos Tenente Aviador João Maurício Campos de Medeiros. Esse Tenente Aviador é que foi descoberto um tempo depois da aeronáutica. Segundo Sargento Fernando Fonte. Terceiro Sargento Francisco Luiz Roberto Buening. Sargento Buening, aquela rua que nós conhecemos. Cabo Justino José Ladeira. E finalmente o soldado Ívio Domênico Naliato. Que ele tem um monumento em Cascatinha que lamentavelmente está totalmente abandonado e pichado. E isso nos deixa muito triste, porque a gente achava que, inclusive agora dia 8 de maio, não, ele estaria limpo, todo arrumado, como do centro da cidade. E, lamentavelmente não.
Você desculpa, Deise, eu não digo que nós ficamos tristes, não. Nós ficamos envergonhados, Deise. É vergonha e revoltado, perfeito. A revolta que nos moveu, vendo 2 ex-combatentes varrendo o museu, o monumento do expedicionário. É triste, é uma falta de respeito com a história do povo brasileiro. Espero que dia 7 de setembro não aconteça isso. Vamos lutar por isso, vamos cobrar isso das autoridades. Agora a Deise vai nos mostrar uma relíquia histórica. O nosso museu é o único que tem uma farda oficial capturada do alemão. Do Afrika Korps. Isto. Ela é totalmente original. Perfeito. Um oficial que foi preso pelos ex-combatentes. Com certeza. Muito bom, Deise. Apoio Cultural Onyx Auto Center. Mecânica geral, retífica, suspensão, alinhamento, balanceamento, pneus, higienização de ar-condicionado, lavagem a seco e muito mais. Rua Paulino Afonso, 259, Centro de Petrópolis. Telefone para contato 2249-7174. Aproveite as nossas promoções. Queridos telespectadores, nós agora temos conosco aqui o nosso Tenente Monteiro. Tenente Monteiro, que eu rotulei, com toda a autorização, do nosso general. Ele que é o presidente do Conselho Nacional dos Oficiais da Reserva do Exército, ele que é historiador militar da Academia da História Militar Terrestre do Brasil, com sede lá na AMAN. Monteiro, acima de tudo, é um líder de um grupo de brasileiros que cursaram com muita felicidade, eu tenho essa felicidade, os CPORs, NPORs, tornando oficiais da reserva e aprendendo dentro do Exército Brasileiro a sermos brasileiros, a sermos cidadãos. Monteiro vai nos trazer hoje uma série de esclarecimentos, uma série de histórias interessantes sobre aqueles esquecidos do Brasil, aqueles nossos ex-combatentes, aqueles homens que daqui saíram para as terras da Itália, para lutar pela nossa pátria, para lutar pela nossa democracia, que tão vilipendiada foi naquela época pelo comando alemão, pelo eixo Alemanha, Itália e Japão. Mas Monteiro vai nos falar mais, vai nos falar da sua ida agora às terras italianas também. Monteiro, um bom dia para você. Que grande prazer receber o nosso comandante aqui. Bom dia, Campos, bom dia a todos. É uma grande alegria estar aqui e eu gostaria de, preliminarmente, cumprimentar a nossa presidente Deise aqui do Museu da FEB de Petrópolis. Eu não tinha ainda a alegria de ter vindo aqui. Realmente é um museu extremamente voltado para a Força Expedicionária Brasileira e principalmente com um acervo de fazer inveja a muitos museus dos, vamos dizer, dezenas de museus que eu já visitei no Brasil e até fora do país. Mas é uma alegria grande, Campos, estar com vocês aqui para conversarmos um pouco sobre a Força Expedicionária Brasileira e tentar passar algumas informações para o grande público sobre o que o Brasil fez na Segunda Guerra Mundial, o que os nossos bravos militares fizeram lá no Teatro de Operações da Itália, e contar algumas coisas curiosas até sobre a nossa força. Então eu fico à sua inteira disposição, se você quiser perguntar, se eu posso falar, isso aí é com você. Monteiro, vamos iniciar você nos contando o que você acha, o que você me conta inicialmente da nossa participação, Monteiro? Já que você deu essa deixa, vamos lá. Bem, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ocorreu muito em função de ataques de submarinos alemães e alguns italianos sobre os navios mercantes brasileiros
que estavam transportando insumos, café, açúcar e matérias-primas, borracha e ferro para o esforço de guerra norte-americano, francês e inglês. O fato de nós sermos neutros no início dos anos 39 significou que o Brasil não estava tomando uma posição bélica, mas nós éramos aliados, porque tínhamos assinado em 1940 um tratado em Havana, tratado esse que dizia que se um país do continente americano sofresse algum ataque, os demais países que assinassem o tratado deveriam se solidarizar com ele e romper relações diplomáticas e comerciais com o país atacante. Em 1941, os americanos receberam um ataque de Pearl Harbor dos japoneses. Então, se configurou o que tinha sido estabelecido naquele acordo de Havana. O Brasil, então, rompeu relações diplomáticas e comerciais com as 3 potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Em consequência disso, os alemães, principalmente, passaram a nos ver como inimigos, embora a gente fosse neutro na época, isso nos anos 39 e 40. Quando o Brasil começou a exportar matérias-primas e insumos para o esforço de guerra aliado, os alemães começaram a torpedear os navios mercantes brasileiros no nosso litoral. Nós tivemos 36 navios mercantes brasileiros afundados, com mais de 1.500 mortos e desaparecidos. Isso levou o Brasil ao estado de guerra com as potências do eixo. Aqui há um erro histórico que é muito comum, Campos. O Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália no dia 31 de agosto de 1942. Não houve declaração de guerra nossa ao Japão, como muita gente pensa que houve. Não houve. A nossa declaração de guerra foi específica contra a Alemanha e contra a Itália. Por que não houve contra o Japão? Porque o Japão não tinha mandado o submarino japonês afundar navio mercante brasileiro no nosso litoral. Então não haveria razão de declaração de guerra. Houve sim uma declaração de guerra do Brasil ao Japão no dia 6 de junho de 1945, quando a guerra já tinha terminado na Europa. E por que houve a declaração de guerra? Porque havia uma iminência da FEB, que já tinha concluído a sua missão na Europa, ser enviado para a guerra na Ásia. Então, e aí o Brasil declarou guerra, mas os americanos lançaram as 2 bombas atômicas, o que reduziu o tempo de guerra. Em princípio, eu acho que eu estou colocando por que o Brasil entrou na guerra. O Brasil entrou porque tinha sido atacado covardemente, embora fosse neutro, por submarinos nazistas e italianos, com muitas perdas de vidas brasileiras. Esse foi o grande motivo de nós termos entrado na guerra. O outro motivo foi o motivo político. Getúlio Vargas, ditador civil na época, precisava de recursos para construir a usina de Volta Redonda. Então Getúlio negociou com os americanos o fato de nós mandarmos uma tropa brasileira para a Itália, formada por 25 mil homens, e em troca dessa nossa participação na guerra, nós iríamos receber o apoio norte-americano para a construção de Volta Redonda, o que realmente aconteceu. E que, aliás, Monteiro, é uma cidade extremamente progressista e se vê muito trabalho. Eu frequento muito Volta Redonda, tenho conhecimento muito grande com a cidade e até diria mais a você, gosto muito de Volta Redonda, e a gente vê aquela siderúrgica funcionando e trazendo muito interesse, muito trabalho para a região. Monteiro, nós vamos seguindo agora e eu vou falar com você sobre a nossa participação na Itália, mas lembrar que você esteve agora recentemente visitando a Itália, aonde o brasileiro não é visto como um estrangeiro, o brasileiro é visto como um libertador. É isso mesmo, Monteiro? É verdade. Nessa nossa ida à Itália,
no momento em que estamos comemorando 70 anos de término da Segunda Guerra Mundial, marcou realmente pela demonstração de afeto que o povo italiano demonstrou que tem para conosco. Foi realmente emocionante ver em várias cidades e lugarejos aonde a FEB combateu o amor e o sentimento de gratidão que o povo italiano tem pelos nossos militares. Eu até já contei isso várias vezes e acho que devo repassar para os seus ouvintes. Eu estava de uniforme em um shopping, após a cerimônia militar, eu estava num shopping e vi uma loja, vi uma bolsa lá masculina e resolvi comprar aquela bolsa, e a bolsa custava 75 euros. E eu entrei na loja, pedi a moça para ver a bolsa, gostei e tal, e estava na fila do caixa para pagar, quando de repente o gerente veio lá de dentro, para, Exército Brasiliano, 50% de desconto, e me deu 50% de desconto na bolsa, só porque ele viu que eu estava com o uniforme do Exército Brasileiro. Isso mostra bem o sentimento que até hoje eles mantêm com relação àqueles militares que há 70 anos atrás escreveram páginas gloriosas de nossa história militar. Monteiro, conte alguma coisa para nós. Naturalmente, você não deixará de falar do nosso grande herói, do Tenente Apolo, evidentemente. Mas o que você tem mais de interessante? Você me mostrou uma lauda cheia de assuntos interessantes. Vamos lá, Monteiro, agora a palavra é tua. Bem, curiosidades acerca da nossa participação na guerra existem muitas, né? A história está escrita, então a história oficial ela é facilmente consultável, mas há determinados fatos que às vezes a gente não encontra muito na história oficial. Eu costumo lembrar um fato bastante significativo do amor que o povo italiano tem pela nossa participação na guerra. Aconteceu quando um piloto brasileiro, o Tenente Medeiros, cuja foto vimos ali ainda há pouco, do D4. Não era do D4, não. O Tenente Medeiros, ele teve o seu avião abatido e caiu numa localidade chamada Porretta Terme, perto de uma estação ferroviária. Nós estivemos no local lá e vimos, tem até uma placa que marca o local onde o avião caiu. E, claro, o piloto perdeu a vida ali. Uma jovem, uma menina que tinha na época 10 anos, viu o acidente, esteve próxima daquele monte de escombros aonde se resumiu o local da queda, viu o corpo do piloto sendo retirado e aquilo marcou muito a vida dela. Ela arrancou um pequeno pedaço da asa do avião. Aquele alumínio da asa, ela tirou um pedaço e guardou com ela a vida inteira. Anos e anos depois, quando ela se casou, ela quis prestar uma homenagem ao nosso Tenente Medeiros e mandou fazer um par de alianças com aquele alumínio da asa do avião. Que coisa interessante. E ela está viva ainda, está com 90 anos, ela usa ainda aquela aliança de alumínio feita com o metal da asa do avião do nosso Tenente Medeiros. Isso é uma prova da importância e do amor que eles dão ao fato de nós termos ido lá ajudar a libertar a Itália. Um outro fato que eu acho que merece ser lembrado também, que também não é muito comentado, é a participação das nossas enfermeiras na Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos 73 enfermeiras brasileiras na guerra, 67 da Força Expedicionária Brasileira, portanto do Exército Brasileiro, e meia dúzia da Força Aérea Brasileira do Grupo Sentapua, que combateu lá no céu da Itália, com páginas também gloriosíssimas da nossa história militar. Essas enfermeiras, elas foram convocadas no último momento. Quando a FEB estava para embarcar, os americanos perguntaram se nós iríamos mandar as enfermeiras do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro não tinha enfermeiras, não tinha um quadro.
de enfermeiras. E, portanto, não tinha como mandar militares e enfermeiras. Então, o que o governo brasileiro, não foi propriamente o Exército, o governo brasileiro decidiu abrir voluntariado para que jovens tivessem oportunidade de se apresentar para integrarem um corpo de enfermagem da FEB. Ora, se apresentaram dezenas, centenas de jovens. Nenhuma delas tinha formação na área de enfermagem. Então, o Exército precisou montar um curso de primeiros socorros que formava socorristas e um outro curso. Esse curso demorou 3 ou 4 semanas, um curso bastante limitado, e um curso um pouco maior que formava samaritanas, que eram uma espécie assim de auxiliar de enfermagem com um pouco mais de conhecimento do que aquelas socorristas. E com esse grupo foi constituído o corpo de enfermeiras da Força Expedicionária Brasileira. E aí tem uma coisa bastante desagradável que aconteceu na época, foi que as nossas jovens voluntárias, elas convidaram a esposa do general Eurico Gaspar Dutra, que era o ministro da guerra na época, para ser a madrinha do embarque delas. A Dona Santinha, conhecida como Dona Santinha. E não se sabe bem por que motivo a Dona Santinha se recusou a ser madrinha delas e fez uma declaração infeliz à imprensa na época, dizendo que as jovens não eram moças sérias, que eram meramente aventureiras que estavam indo para a Itália para se divertir. Foi uma coisa profundamente desagradável e que 70 anos depois, a história precisa registrar, porque a história não registra só o que é bom, a história tem que registrar o que é verdade. E como dizia um historiador famoso norte-americano, o Iran Schurman, ele dizia que em caso de guerra, a primeira vítima é sempre a verdade. Ô Monteiro, você coloca uma coisa interessantíssima quando você fala das enfermeiras. Nós temos na história, eu digo, da Guerra Zero. A Guerra Zero é a Guerra da Crimeia. Foi a guerra em que nós tivemos a presença das enfermeiras, talvez pela primeira vez num conflito dessa natureza, em que uma inglesa, Nightingale, vai para a guerra como enfermeira. E o pai, de família riquíssima, disse, não, ela vai querer outra coisa, enfim, desabonando toda essa coisa, mas resolveu. Ela vai para a Alemanha, vai aprender num colégio de enfermagem e com certeza ela não vai nem embarcar. E lá ela se tornou, além de uma boa estudante, a melhor faxineira do hospital onde ela estudou. E vai para a Crimeia e lá muda a história dos hospitais. Lá a asepsia, a higiene, a organização de logística não existia. Morria mais de 70%, não pelo ferimento, mas sim pela falta de conhecimento. Ela muda totalmente a estrutura do hospital de campanha, que vem a ser copiado em toda a Inglaterra e posteriormente na Europa. Mas o interessante é que a rainha da Inglaterra, tão feliz com aquela mulher maravilhosa, diz, não, vamos mandar um navio buscá-la. E ela disse, não, eu volto com aqueles que eu combati junto. E não aceitou voltar sozinha. Aí nós vemos o que é ética. E realmente essas nossas enfermeiras, com certeza, Monteiro, são meninas maravilhosas que lutaram com ética pela nossa causa e pelo nosso povo. Monteiro, vamos em frente, Monteiro. Mais histórias para nós. Bem, há uma história que eu também gosto muito de contar, que é a história de um dos maiores heróis da FEB. Você há pouco mencionou o Tenente Apolo Miguel Resch. Essa é uma história que talvez, se o nosso país cultuasse mais os heróis, infelizmente o nosso país costuma cultuar bandido, mas de qualquer sorte, se os nossos heróis fossem mais alvo da nossa atenção, com certeza essa história já teria sido filme. O Tenente Apolo era um jovem que
tentou a vida militar, ele fez prova para a escola militar do Realengo, não passou na prova porque tinha pé chato, pés planos. E pelo regulamento da época, quem tinha pé chato não poderia prestar serviço militar. Mas ele, com a ânsia de fazer carreira no Exército, ele se apresentou para servir no CPUR. E foi aceito no CPUR, não foi considerado o fato dele ter pé chato. E ele conseguiu fazer o curso do CPUR, saiu aspirante na turma de 39 e acabou sendo convocado para a guerra. E na Itália, mostrou que aquele pé chato dele não atrapalhou em nada, se transformando num dos nossos maiores heróis. Por quê? Porque ele recebeu 4 condecorações brasileiras, condecorações de guerra. O Brasil só tinha 4 na época, ele recebeu todas e recebeu 2 condecorações americanas, sendo que uma delas a mais importante condecoração de bravura americana, a Distinguished Service Cross. Essa medalha, ela era e é tão importante que o militar americano que detém a medalha, ele goza de isenção tributária no seu país. Ele não paga imposto nenhum nos Estados Unidos, porque é considerado pelo próprio país que ele já fez a sua contribuição à nação, por aquele ato de bravura que condicionou o fato dele ter recebido a medalha. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que também se valoriza lá é que se ele for um soldado e estiver portando a medalha, o general tem que prestar continência para ele, numa demonstração de profundo respeito pelo herói que ele é, porque recebeu a medalha. Pois bem, o tenente Apolo Miguel Resch foi o único dos 25 mil brasileiros que recebeu esta condecoração. Então, só por esse fato, já se mostra o quanto de bravura ele demonstrou pelas suas ações na guerra. Ele conquistou La Serra. La Serra era uma elevação que ficava próximo do Monte Castelo e La Serra estava sob ataque alemão. Os americanos não estavam conseguindo conquistar La Serra. Quando nós, brasileiros, conseguimos conquistar Castelo em 21 de fevereiro de 45, o Apolo recebeu a missão de atacar por trás um monte chamado La Serra, que estava sendo atacado pela frente por forças americanas. Ele sozinho conquistou sem precisar de nenhuma ajuda americana. Foi por isso que ele recebeu essa medalha. Ele teve um ato heróico que foi: atacou de surpresa, fora do horário estabelecido na sua carta. Ele recebeu uma carta onde ele tinha o plano de missão dele. O plano de missão previa que ele teria que atacar às 4 da manhã do dia 24 de fevereiro. Ele atacou à meia-noite e pegou os alemães dormindo em suas trincheiras. Bem, nós agora vamos continuar falando com o Monteiro sobre os fatos interessantes que ele acompanhou. Nós vemos com muito interesse essa demonstração feita aos nossos ex-combatentes, realmente nas solenidades militares. Nossa, Monteiro, de um modo geral, sempre o ex-combatente é reverenciado, é apoiado, enfim, ele é dignificado por aquilo que fez. Haja visto sábado, você lembra, quando o comandante militar da Amazônia para a palestra e vai cumprimentar, bater continência a um tenente R2 que lá estava na nossa reunião, no nosso curso. Quer dizer, realmente, nós dentro das Forças Armadas mantemos um respeito muito grande pelo nosso militar, mas a verdade é que a história precisava ser melhor contada e melhor mostrada. Mas vamos seguir mais um pouco. Monteiro, conta mais alguma coisa para nós que está muito interessante. Eu sei que daria 4 ou 5 programas, mas o meu cinegrafista, o meu editor já está me dizendo, nós temos agora só 9 minutos, Monteiro. Bem, eu acho que eu poderia resumir
uma das ações heróicas brasileiras da Segunda Guerra Mundial com o afundamento do submarino U-199 na costa de Cabo Frio. Foi o único submarino afundado por uma aeronave brasileira com tripulação brasileira. No nosso litoral, daqueles 36 navios mercantes afundados, os submarinos que fizeram esses ataques, 11 deles foram atingidos por aeronaves americanas. Apenas um, foi afundado por um avião brasileiro. Esse avião tinha como comandante o tenente Alberto Martins Torres, um oficial da reserva da aeronáutica que foi convocado para ser um dos nossos pilotos de guerra. Ele afundou o submarino depois de uma ação dupla em que uma outra aeronave brasileira fez o primeiro ataque, ele fez o segundo ataque, afundou o submarino, lançou um bote salva-vidas para 12 sobreviventes que foram feitos prisioneiros e tiveram durante 2 meses em Recife, num campo prisional. Não era campo de concentração, no Brasil não havia campo de concentração, era um campo prisional, e depois seguiram presos para os Estados Unidos. Este submarino, ele está sendo inclusive procurado nas águas de Cabo Frio por uma empresa que quer fazer uma reportagem cinematográfica sobre o afundamento do U-199. Foi um ato de muita bravura e principalmente de muita competência do piloto brasileiro. Você me permite, eu vou fazer uma colocação a mais. Quando você conta essa história, eu inclusive desconhecia o fato de ter sido jogado um bote para salvar 12 vidas. Então vocês observem o ser humano brasileiro que não teve a intenção exclusiva de destruir um alemão, de destruir um inimigo, e sim de destruir uma arma de guerra que nos atacava. Mas em momento nenhum ele deixou de ter a fraternidade acima de tudo. Então nós vemos quanto do brasileiro, quanto nós somos extremamente emocionais, extremamente amorosos com o cidadão, com aquele nosso companheiro de jornada, aquele que aqui está, porque são fatos absolutamente da vida. Aqueles alemães eram inimigos dos brasileiros, mas eram seres humanos da mesma forma que nós somos seres humanos. É um exemplo maravilhoso esse, Monteiro, que tem que ser até mostrado. Um exemplo de fraternidade dentro de uma destruição. Monteiro, mas ainda temos alguns minutinhos. Quanto, Kaique, você me dá? 5 minutos. Vamos continuar, Monteiro. Temos mais alguma coisa, com certeza. São muitos episódios. Um dos episódios que é muito conhecido também foi o episódio da morte de um outro grande herói brasileiro, que foi o Sargento Max Wolff. O Sargento Max Wolff, ele era conhecido no nosso meio como o rei das patrulhas, porque ele era um patrulheiro de primeira linha, era um grande patrulheiro, era um homem corajoso, competente, sabia desempenhar suas missões com a eficácia necessária. E ele tombou numa situação trágica, porque ele tinha sido condecorado cerca de 1 hora antes com a Bronze Star, que é uma importante medalha norte-americana, e saiu para cumprir uma missão. E havia uma casa, essa casa inclusive eu estive agora, visitei a casa, ainda existe uma parte da casa, está em ruínas, mas eles preservaram uma parte da casa para mostrar de onde partiu a rajada de metralhadoras que atingiu o nosso sargento Max Wolff. E ele sofreu uma rajada de metralhadoras, caiu. Um outro militar do grupo de combate dele tentou resgatá-lo e também foi atingido por uma outra rajada de metralhadora, e tudo isso foi visto do PO da nossa artilharia
pelo tenente Otávio Costa, que registrou o fato em seu livro sobre a Força Expedicionária Brasileira. E o repórter cinematográfico da época, Joel Silveira, que era um dos nossos jornalistas presentes na guerra, ele também registrou o fato de binóculo. Ele estava lá no PO e viu o momento em que o nosso sargento Wolff recebeu uma rajada de metralhadora. O corpo dele ficou 3 dias lá sem poder ser resgatado, e quando abriram o armário dele no acampamento, tinha uma carta para a filha de 10 anos em que ele se despedia da filha. É como se ele estivesse prevendo que iria morrer. A filha dele está viva até hoje, esteve conosco agora lá na Itália e foi um encontro muito emocionante. Eu confesso que não consegui resistir e as lágrimas correram quando eu abracei a filha do sargento Max Wolff. Realmente, Monteiro, são momentos emocionantes, emotivos. Eu mesmo me sinto emocionado com esse tipo de história, com esse tipo de reconhecimento, porquanto nós vivenciamos um país que precisamos lembrar muito da nossa história. Se nós passarmos aqui por nosso Museu de Petrópolis, nós vemos as fotos em que verdadeira luta foi feita pela Deise e pela turma da Vanfeb para conseguirem resgatar esse nosso museu. Pelo nosso querido Buturini, Tenente Buturini, meu vizinho, que foi um dos grandes participantes desse movimento para termos esse museu. Esse museu que precisa ser bastante mostrado. Eu acredito que agora, com essa nossa matéria, nossos amigos, os nossos companheiros lá do Rio de Janeiro, terão mais um motivo para visitar aqui aos fundos do Palácio Rio Negro, que é um prédio absolutamente histórico na cidade, que tem esse museu que realmente tem um acervo muito interessante, muito bonito. Monteiro, eu te agradeço imensamente pela tua presença, gostei imensamente de poder trazer para os nossos telespectadores um pouco mais dessa história maravilhosa, escrita através de sangue brasileiro, através de destruição, mas que nós não podemos esquecer de que Deus, ao permitir a destruição, permite também a reparação e permite também os avanços. Quanto que a destruição da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, da Guerra da Crimeia, trouxeram de evolução para o mundo. O radar, o sonar, a penicilina, enfim, a estrutura hospitalar que a Nightingale trouxe lá pelos idos de 1850. Então, quando nós falamos que a destruição é permitida para que nós, através do nosso livre-arbítrio, aprendamos e cresçamos, porquanto os erros, quando são assimilados, nos fazem evoluir. Nós aqui estamos evoluindo e buscando o nosso progresso, buscando a nossa evolução, o nosso desenvolvimento nesse mundo que nós vivemos hoje. Monteiro, eu te agradeço muito, e o respeito e a amizade que eu tenho pelo nosso comandante, pelo nosso presidente do Senor, cada dia aumenta mais. E eu diria a você, Monteiro, eu te agradeço, muito obrigado pelo que você tem feito dentro da nossa história e dentro do nosso grupo, que é um grupo de, diria mesmo, patriotas que estão junto, acompanhando e estudando e vendo a evolução brasileira. Monteiro, muito obrigado para as suas complementações, e se você quiser aduzir mais alguma coisa, sinta-se à vontade. Eu é que agradeço a excelente oportunidade para fazer um relato breve, mas que eu considero relevante, sobre a nossa Força Expedicionária, que há 70 anos atrás, conforme eu disse, escreveu páginas gloriosas de nossa história. Eu cumprimento seus ouvintes e fico à inteira disposição para o que for necessário em qualquer momento. Cumprimento também a dona Deise pela manutenção do Museu da FEB, que é um ato que merece ser apoiado por todos e merece, inclusive, que se destine recursos para que esse museu possa se manter e, quem sabe, crescer ainda mais. Muito obrigado, um grande abraço, um bom dia a todos.
Lembramos aos nossos queridos telespectadores que quinta-feira teremos às 10 horas a reprise do nosso programa. E nossa fanpage Bairro em Ação, estamos à disposição de vocês. Muito obrigado pela paciência, pela audiência e, acima de tudo, pelo companheirismo que nós temos nessa nossa casa, que é a TV Canal 19, TV Vila Imperial. Obrigado ao Kaique, sempre pronto, o nosso editor e fotógrafo, para a nossa melhor edição, melhor passagem do nosso programa. Bom dia a todos. Apoio Cultural Onyx Auto Center. Mecânica geral, retífica, suspensão, alinhamento, balanceamento, pneus, higienização de ar-condicionado, lavagem a seco e muito mais. Rua Paulino Afonso, 259, Centro de Petrópolis. Telefone para contato 2249-7174. Aproveite as nossas promoções.